tarde, Andressa. Eu vou começar só contigo mesmo, tá bom? Aí depois, se o pessoal for chegando, eu vou aceitar. Então, como no próximo GED eu vou conversar com vocês mais sobre como vai funcionar o passo a passo, e eu já postei, né, no nosso Drive a introdução dos títulos executivos, mostrando os artigos de cada um. E se vocês quiserem, eu até mando pra vocês o GED que eu dei no semestre passado sobre esse assunto, que foi justamente o GED que eu não consegui dar porque eu tava doente, né, que foi o que foi dado na última aula. Eu posso mandar pra vocês. Eu vou terminar hoje a execução contra a fazenda pública, né, porque eu sei que o foco da próxima semana vai ser o passo a passo. Então eu vou deixar esse conteúdo já finalizado pra gente focar só nisso no próximo GED, até porque eu sei que a gente vai ter que ter muita conversa prática, né, pra poder todo mundo fazer um passo a passo super tranquilo. Mas enfim, vamos lá. Execução contra a fazenda pública. Como a gente já falou no último GED, né, eu dei uma introduzida pra vocês, esse tipo de execução vai estar descrito na Lei 6.830 e é uma execução de um credor, de uma pessoa contra a fazenda pública, contra os entes da União, Estado, Distrito Federal, municípios e autarquias. Então, aqui nesse caso, diferente da execução fiscal, não é uma dívida que foi não paga por você, que você deveria ter pago para a fazenda pública, que não é esse caso. Aqui é um caso de que indevidamente foi tirado algum dinheiro de você pela fazenda pública. Uma coisa que acontece bastante é quando você recebe pelo Estado, né? Você recebe seu salário pelo Estado e aí você passa, por exemplo, a não receber a sua aposentadoria, aí passa um período e ninguém faz nada, então você precisa entrar com a execução contra a fazenda pública falando que você tem esse dinheiro do Estado para receber, né? E não está sendo passado para você, tá? Esse é um exemplo que a gente pode ver aqui. Então, conceituando, execução contra a fazenda pública não tem finalidade de efetivar uma execução forçada frente ao Estado, mas sim de solicitar ao judiciário que requisite o pagamento da obrigação à fazenda, respeitada a ordem cronológica dos precatórios. Então, aqui outra diferença que a gente tem da execução fiscal é porque contra a fazenda pública, como a gente também já conversou, a gente não tem o que falar aqui de execução forçada. Eu não posso forçar a fazenda pública a me pagar, eu não posso penhorar bens da fazenda pública, até porque os bens da fazenda pública são impenhoráveis, né? Então a gente não tem o que falar de expropriação, de penhora, de arresto, de qualquer coisa assim, porque se não tem como a fazenda pública nos pagar, é porque realmente a gente não vai conseguir tirar dela, tá? Então aqui a gente faz uma solicitação, a gente solicita o nosso direito, porque aqui obviamente a gente não tem como dizer, eu tô aqui frente ao Estado, eu, pessoa super vulnerável, apenas um ser humano, frente ao Estado, frente à União, frente ao município inteiro, falando, eu exijo que você me pague. Você não é nada frente à fazenda pública, sabe? Então, nesse momento aqui, a gente não vai falar de execução forçada, a gente não tem como fazer uma execução forçada, mas a gente tem os nossos direitos, e o judiciário auxilia a gente nisso aí. Então, a gente solicita ao judiciário que nos envie esse valor que foi indevidamente tirado de nós ou até não dado para nós, ok? Então, a gente vai solicitar ao judiciário que peça a fazenda pública para efetuar esses pagamentos, tá? Mas aqui a gente, diferente também da execução fiscal, a gente não tem já diretamente a gente não recebe diretamente esses valores, porque quando é a fazenda pública contra nós, contra os credores, nós temos a nossa conta bancária para pagar a fazenda pública, é uma só. Só que a fazenda pública, ela tem várias execuções com várias pessoas diferentes. Então, é muita demanda para a fazenda pública para ficar pensando em pagar uma pessoa só. Então, aqui, como são muitas demandas, a gente tem que respeitar uma ordem. Tem que esperar chegar a sua vez. Você é um credor da fazenda pública, ela sabe disso,
Só que não é toda hora que ela vai poder tirar dinheiro dela para dar para você, porque ela tem outras coisas para se preocupar, outros pagamentos a realizar de serviços públicos, ok? Então, aqui é o momento que tudo que vai acontecer nessa execução é paciência, porque não é a qualquer momento que você entre com a execução contra a Fazenda Pública e daqui a um mês, daqui a 10 dias, daqui a um ano, você vai receber esses valores. Muito pelo contrário. É uma das execuções que mais demoram, porque justamente são muitas pessoas, muitas demandas e precisa respeitar cada uma ordem. E como a gente está falando de pessoas, algumas pessoas têm mais preferência do que outras, que a gente vai estudar sobre isso. Ok. E o que é que a Fazenda Pública paga na hora de o que o juiz fala? Realmente, Fazenda Pública, você está devendo valores a essa pessoa. O que é que ela paga? Ela paga ou um RPV ou um precatório. Primeiramente, eu vou falar só de precatório, que a gente vai entender o que é RPV mais pra frente. E é o precatório que tem essa ordem. Essa ordem de pagamento que a gente fala é a ordem de recepção dos precatórios. E o que é esse precatório? São requisições de pagamentos pedidos pelo judiciário para cobrar de municípios, estados da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após a condenação judicial definitiva. Então, é basicamente o valor que o judiciário fala para a Fazenda Pública que é devido a esse credor. Pode ser para qualquer um deles, para a União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações. Se o judiciário falar que você tem que a Fazenda Pública tem um valor para passar para um credor, esse valor é um precatório, ok? E repetindo só uma observação, não há penhora, não há expropriação e não há transferência forçada de bens, porque a gente já viu que é impossível isso acontecer. Esses bens que teriam para a Fazenda Pública dar de penhora ou dar em garantia para um credor, não podem ser dados, não podem ser penhorados, não podem ser passados para uma pessoa porque são públicos, ok? A ordem da execução será a seguinte: vai iniciar, aqui a gente está falando de com base em título judicial, tá? Aqui a gente não está falando com base em título extrajudicial, aqui tem um processo de conhecimento, tudo bonitinho, depois a gente vai estudar com base em título extrajudicial, porque como a gente viu, quando é com base em título extrajudicial, a gente já vai diretamente para a cobrança de valores, a gente não tem um procedimento de conhecimento. Então, começa com a petição inicial, contestação, a gente já conhece, réplica, blá blá blá. Aí no final terá uma sentença, que é uma decisão para pagar. E aí a gente vai para a parte que nos interessa, que é o nosso pedido de cumprimento de sentença, né? Que aí a gente vai fazer uma requisição pelo credor, né? O credor vai pedir para que seja pago esse precatório. E nele a gente já vai demonstrar, ó, o juiz falou que eu tenho direito a receber os valores. Esse é o valor e aqui está o demonstrativo atualizado do crédito. Então, a gente, além de pedir o cumprimento de sentença, a gente mostra para o juiz e para a Fazenda Pública qual é o valor atualizado desse valor. Porque o que acontece? Muitas pessoas, quando vão pedir um precatório, são de valores antigos, são valores de serviço, de trabalho. Como eu falei anteriormente, pode ser de uma aposentadoria e tudo mais. Só que como é muito tempo que passa esse tipo de execução e muito tempo para você receber um precatório, pode ser que essa pessoa nem esteja mais em vida, coisa do tipo. Pode ser que essa pessoa já esteja há muitos anos já fora do trabalho. Então, por causa desses muitos anos que já se passaram, precisa esse valor ser atualizado, né, para que monetariamente hoje em dia ele ainda seja eficiente, né? Por isso que a gente faz a atualização monetária desse valor. E aí depois disso, depois desse pedido, a Fazenda ainda vai ter o direito de se defender novamente. Ela vai poder fazer uma impugnação, ela vai poder falar, ok, o judiciário te deu o direito de eu te pagar, mas eu mais uma vez eu vou me defender aqui para falar, não que eu não te devo, porque esse não é mais um momento de falar de mérito, porque aqui já terminou o processo todo, a gente não vai mais falar de mérito da causa aqui nesse momento. A Fazenda Pública, ela pode apenas impugnar os valores, ela pode falar, ok, eu já entendi que eu te devo valores, mas eu não acho que esses valores estão certos. Eu acho que, por exemplo, essa sua atualização foi feita de forma equivocada. Não é esse valor que eu tenho que te pagar, é esse menor aqui. Ou então, qualquer coisa que justifique ela corrigir esses valores que já foram dados em sentença para você, tá bom? O que é essa impugnação? Como é que ela vai acontecer? A impugnação, como eu já falei, ela é uma defesa, tá?
Ela não vai falar de mérito, mas é uma defesa para o momento pós-sentença. Depois da sentença, ela ainda pode falar que pode ter algum equívoco para ser corrigido, para aí depois ela te pagar. Ela tem 30 dias para fazer essa impugnação, tá? E ela pode arguir tudo que tiver descrito nesse artigo, que é o artigo 553, inciso 1 ao 6º do CPC, que vocês podem dar uma olhada. Esses são um rol taxativo do que pode haver nessa impugnação, porque como eu falei para vocês, não é qualquer coisa que ela vai poder se defender. Ela vai poder se defender no que estiver descrito nesse artigo, ok? E aí, como exemplo mais comum, ela alegar que o valor está equivocado, então se ela alegar que há excesso de execução, ou seja, há um excesso de valores a ela precisar pagar, ou então um excesso de motivos para ela precisar pagar um valor, porque uma pessoa pode estar alegando, sei lá, salários atrasados, aposentadoria não paga, ou qualquer coisa desse tipo. Se tiver mais de uma coisa que seja de fato para ela pagar, um excesso de execução, ela precisa também apresentar os cálculos, apresentar o motivo que é aquele valor que ela precisa pagar. Que nem a gente apresenta a atualização monetária, ela vai ter que apresentar exatamente quais são os cálculos que fizeram ela chegar naquele valor que ela considera devido, tá? E não havendo essa impugnação, não havendo essa defesa, ou essa impugnação tenha sido rejeitada, o juiz não aceitou esses argumentos, o juiz, por meio do presidente do Tribunal Superior, que pode ser o TJ ou o TRF, expedirá a requisição de pequeno valor, RPV, para pequenos valores, ou a requisição de pagamento de elevado valor, que é o precatório, obedecendo a ordem de preferência da CF no artigo 100, parágrafo 1º e 2º. O que acontece aqui? Se não for apresentada essa impugnação, porque ela achou que realmente os valores já estão ok, ela não tem por que se defender mais, ou ela apresentou a impugnação e o juiz falou que não tem nada a ver o que ela falou, o valor é aquele mesmo, o juiz ele vai pedir para que seja expedido o RPV ou o precatório. O RPV é uma requisição de pequeno valor. Por quê? Porque esse pedido foi de um valor que realmente é devido a você, mas ele não é um valor de elevado valor, ele é apenas de pequeno valor. E por causa desse pequeno valor, dá para ele ser expedido mais rapidamente. O precatório, como é um valor maior e a Fazenda Pública tem outras prioridades de pagamento que não seja para pagar credores, esse vai demorar um pouco mais. Então, a requisição de pequeno valor ela é praticamente imediata. Depois que o juiz concede, como é um valor muito pequeno para um ente da Fazenda Pública, ele vai ser mais rápido passado para esse credor. Agora, um pagamento de elevado valor, né, de milhões de reais, ou então de, enfim, um valor X, que eles considerem que seja um valor muito grande para a Fazenda Pública de pagar, porque foi muito tempo já que esse valor não foi de passado, aí ele vai ser um precatório. E o precatório, como ele é um valor muito elevado e a Fazenda Pública tem outras preferências, ele vai ter que ir para uma fila, a fila de precatórios, tá? E qual é a ordem para o pagamento desses precatórios? A ordem ela vai estar descrita na Constituição, tá? No artigo 100, parágrafo 1º e 2º, e, se eu não me engano, também tem um artigo dentro daquela lei que eu já falei para vocês no início, que é a lei da execução contra a Fazenda Pública, mas eu não tenho certeza agora, mas o da Constituição Federal é certeza. Que ordem é essa? Primeiro, os que primeiro vão receber o precatório, né, se eles estiverem nessa fila, serão os créditos alimentares que sejam titulares, idosos e portadores de doenças graves, até o valor estipulado na CF, artigo 100, parágrafo 2º. Então, a primeira pessoa que estiver lá nessa fila, se tiver alguém, né, com base nessas informações, que tenham créditos alimentares, e a pessoa que vai receber esses alimentos é idoso ou portador de doença grave, eles primeiro receberão esses valores, ok? Segundo, serão apenas os créditos alimentares, então vai indo do mais específico para o menos específico. Primeiro, os que são créditos alimentares, mas de idosos e portadores de doenças graves, depois créditos alimentares. Por quê?
como a gente já estudou, se alguém está precisando de alimentos é porque essa pessoa precisa desse valor urgentemente. Tem uma necessidade para receber aqueles valores. Porém, a gente também entende que idosos portadores de doenças graves têm mais urgência ainda do que uma pessoa que precisa receber alimentos, né? Porque é duplamente mais urgente. E, por fim, os créditos não alimentares, que são qualquer outro tipo de crédito, tá? Só que aí você fica pensando, tá, imagina aqui que o meu precatório tá nessa fila há 5 anos. Aí eu só não consigo receber esse valor porque todo ano entra um crédito alimentar para ser pago. É assim que funciona? Não, não é assim. A gente também vai ver que tem períodos. Essa fila, ela tá organizada em períodos. Então, dentro daquele período, obedece a preferência para poder continuar pagando os que não são créditos alimentares e depois passa para o outro período. Aí sim, nesse outro período organiza de novo quem é alimentar e quem não é, tá? Então, é com base no tempo. Além da ordem ser de preferência dessas que estão descritas na Constituição Federal, essa ordem ela vai ser separada em períodos. Ok, vamos pegar um exemplo. Quem teve os valores de abril de 2023 até abril de 2024 estão aqui. São essas pessoas que precisam receber. Aí, dessas pessoas de abril a abril de um ano, nesse período de um ano, aí a gente separa. Ok, começa lá os créditos alimentares de idosos e portadores de doenças graves, créditos alimentares no geral e créditos não alimentares. Pagou todo mundo, passa para o próximo período. Entende? Tem que organizar assim, porque senão, de fato, toda vida que entrasse um crédito alimentar para a Fazenda Pública pagar, essas pessoas que não têm créditos alimentares nunca receberiam. Então, ficaria muito bagunçado. Ok? Então, entendemos isso. O que é que a gente tem de especial? O pagamento da obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição mediante depósito na agência de banco oficial mais próximo da residência do exequente. Então, como a gente já viu, são coisas diferentes. O precatório, ele é uma requisição de elevado valor, então ele precisa receber, mas ele tem uma ordem de preferência, né? E ele precisa respeitar o tempo para isso, então demora muito mais para receber esse valor. Já o RPV a gente viu que é mais rápido, né? Ele precisa receber esse valor mais rápido, até porque é um valor muito pequeno em comparação com o que tem a Fazenda Pública, né? Então, esse valor, ele vai ser realizado, dado para esse credor, num prazo de 2 meses, contados da entrega da requisição, que é nesse momento que o juiz fala, ok, eu estou dizendo que você pode receber o seu RPV. E aí o juiz, ele vai redigir um documento falando que esse RPV é devido a você, e a partir desse período começa a contar esses 2 meses, e aí você pode receber esse valor numa agência de banco oficial mais próxima da sua residência, que normalmente é pela Caixa Econômica, ok? Então, como é um valor muito pequeno, esse prazo é muito pequeno, são só 2 meses depois que o juiz aceita que você pode receber esse valor. O precatório não. O precatório tem que respeitar todo esse período e toda essa ordem, ok? Ok. Entendendo isso, vamos agora para o título executivo extrajudicial. Aqui a gente não vai ter todo aquele processo de conhecimento, a gente já vai para a parte de executar esses valores. E aí, como a gente viu, até quando a gente estava estudando a execução fiscal, a gente viu que numa execução, qual é o momento que tem para a Fazenda Pública, qual é o momento que tem o devedor, né, no caso, para se defender. Numa execução é no momento dos embargos. Então, a gente começa, né, com a nossa petição inicial, com o nosso título executivo, a gente cita, né, o devedor, e aí a partir da citação do devedor vai começar o prazo para ele opor embargos, que os embargos são para ele se defenderem. Então, vamos devagar. O credor ingressará com a petição inicial, seguindo os requisitos aplicáveis à execução em geral, né, que é aquela coisa, petição inicial juntada ao documento que é título executivo extrajudicial, tudo bonitinho, tudo que a gente já conhece. Estando em termos, ou seja, estando tudo direitinho, nada de errado, não vai precisar adicionar nada a essa petição inicial, o juiz mandará citar a Fazenda Pública para opor embargos de execução. Então, é nesse momento, né, que depois da citação da Fazenda Pública, ela pode se defender nos embargos, ok? Diferentemente da execução por quantia certa, que vocês ainda vão estudar,
a Fazenda Pública não será intimada a pagar, mas sim a apresentar a defesa típica. Porque como a gente vai ver ainda quando a gente for estudar embargos de pagamento de quantia, o que acontece? Quando a gente vai citar o devedor, a gente já cita para ele pagar. A gente não fala nada de defesa. Agora, se ele for atrás de um advogado, ele vai saber que ele pode apresentar a defesa dele e tudo mais. Mas o principal motivo da citação numa execução, no geral, é para a pessoa pagar. E é pagar rápido. Numa execução por quantia certa, é para essa pessoa pagar em 3 dias e acabou. Né? A gente já viu isso. E aí, depois de pagar ou não, aí pode continuar penhora, não sei o que, tudo que for preciso para uma expropriação. E durante esse momento já executivo, já pegando valores, a pessoa pode ainda apresentar embargos. Mas aqui não. Aqui, como é a Fazenda Pública e para os entes públicos todos os direitos do mundo, né, praticamente, aqui ele não vai ser intimado já para pagar, tá? Mas sim para justamente apresentar sua defesa, no caso, apresentar os seus embargos. Esse regramento diferenciado é justificável, pois os bens que eventualmente poderiam fazer frente ao pagamento do crédito, por serem públicos, são impenhoráveis. Porque, como a gente já falou, aqui a gente não está falando de nada de execução forçada. Aqui realmente a Fazenda Pública tem que se defender, porque senão a gente não tem o que falar de pagar logo, porque senão eu ameaço a Fazenda Pública a expropriar bens. Não tem como. Todos os bens públicos são impenhoráveis, ok? E aí ela tem 30 dias para opor esses embargos. Opostos dos embargos, eles serão julgados por sentença. Da sentença que rejeita ou acolhe os embargos, caberá apelação. Isso aqui é só uma observação, porque, como a gente sabe, mesmo a gente tendo uma execução contra um ente muito grande, que é a Fazenda Pública, tudo mais, mesmo depois do juiz julgar algo que seja contra o que você acredita, tanto você como a Fazenda Pública, depois de julgados esses embargos, podem apresentar uma apelação. Então, você não gostou, o juiz acatou os embargos da Fazenda Pública, falou, não, a Fazenda Pública não te deve esses valores, você pode falar, não concordo, vou entrar com recurso, que aqui no caso o recurso será a apelação, ok? Não opostos os embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, será expedido precatório ou requisição de pequeno valor, a depender do valor do crédito em favor do exequente. Então, se ela não se defender, a mesma coisa, é só porque ele era impugnação aqui é embargos. Se ela não se defender com os embargos, ou já houver a decisão de que esses embargos foram rejeitados, ou seja, a defesa dela, o juiz não acatou, aí vai ser expedido o RPV e o precatório, dependendo do valor que eles apresentem, ok? Artigo 100 da CF, no parágrafo 5º, fala assim: é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Isso aqui é o que eu estava conversando com vocês sobre esse período, tá? Tá lá no artigo 5º da CF, só que esse artigo é muito complicado, né? Ele não faz sentido nenhum quando a gente lê ele de primeira, né? Ele é muito confuso. Mas o que é que ele tá falando aqui bem basicamente? Que é obrigatório incluir os valores de um exercício, como é que eu posso falar? Vamos lá. O início de um exercício para o pagamento de precatório é iniciado no dia 2 de abril, ok? Entendemos isso. No dia 2 de abril, inicia-se o momento para incluir os precatórios, para saber quais são os pagamentos que precisam ser realizados até o final do próximo exercício. E qual é o próximo exercício? 2 de abril do ano seguinte, ok? Então, a inclusão nesse período dos pagamentos que precisam ser realizados pela Fazenda Pública é obrigatória, tá? Então, chegou 2 de abril, a Fazenda Pública tem que estar ciente de todos os pagamentos que ela precisa fazer até 2 de abril do ano seguinte, ok? Então, vamos ler novamente. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público
de verba necessária ao pagamento de seus débitos, que é justamente esses precatórios, oriundos de sentenças transitadas em julgado, que é justamente o juiz falando que realmente elas precisam pagar, já transitou em julgado essa decisão do juiz, elas precisam sim pagar os seus credores, constante de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril. Então, até 2 de abril terá o juiz que dizer, sim, é devido esse valor a essa pessoa, esse precatório precisa ser enviado a essa pessoa, até 2 de abril. Se não for em 2 de abril, se for uma sentença, por exemplo, em julho, esses precatórios vão ser passados para o próximo exercício, para o 2 de abril do ano seguinte, por isso que demora tanto, tá? Porque todo mês vai sair uma sentença de um precatório novo. Só que a Fazenda Pública ainda está preocupada com esses precatórios que ela precisa pagar nesse primeiro período. Se sua sentença for em julho, aguarde a ela entrar para o próximo exercício para uma nova fila, que é só 2 de abril do ano seguinte, ok? Apresentados até 2 de abril. Fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Mas isso aqui é só na nossa linda teoria, porque até hoje eu nunca vi alguém falar que realmente foi só nesse período de um ano que recebeu o seu precatório. Na teoria, sim, eles são apresentados de fato nesse período, mas não necessariamente eles são pagos até o final do exercício seguinte. Tanto que tem pessoas que estão com precatórios aí há 10, 15, 20 anos e ainda não foram pagos, tá? Quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, até no momento do pagamento final, esses valores são atualizados. Então, recapitulando, como é que funciona a ordem desses precatórios? A gente já sabe que eles se iniciam no dia 2 de abril. Os juízes que concederam precatórios a serem pagos pela Fazenda Pública vão entrar para a ordem dos precatórios no dia 2 de abril. Beleza. 2 de abril, fazem lá a ordem bonitinha. Quem vai pagar primeiro? Os pagamentos alimentares de idosos e pessoas com doenças graves. Depois, apenas pagamentos de alimentos. E depois, os não alimentares. Ok, fizemos a ordem. Temos quanto tempo para pagar isso? Temos o período de um exercício, tá? Que é de 2 de abril de um ano até 2 de abril do próximo ano. Vamos conseguir? Só Deus sabe. Mas é isso. Aí, só no próximo exercício que inicia-se uma nova ordem. Vamos organizar novamente. Ok, entraram mais precatórios a serem pagos. Tudo bem, então vamos organizar novamente. Pega os que a gente não conseguiu pagar, pega esses que que a gente vai ter que pagar agora, junta todo mundo e organiza uma nova ordem. Aí é uma nova ordem desse novo exercício, que vai novamente de 2 de abril de um ano até 2 de abril do ano seguinte. Não pagamos mais uma vez, aí vai nesse ciclo infinito de pegando o que não foi pago, pegando o que precisa pagar e organiza numa ordem. Tanto que é por isso que muitas pessoas, quando vão pedir consultoria para advogado, a primeira coisa que elas sabem que elas vão demorar muito para receber é precatório. Por isso que do nada chega alguém para você, até mesmo estudante de direito, falando: você sabe ver como é que tá o meu precatório, quanto que tá na fila do precatório, meu nome já tá perto de sair o meu precatório, porque isso demora muito, tá? Então, é basicamente isso. Se vocês entenderam, ficou confuso, vocês querem que eu fale novamente, porque realmente esse artigo ele é muito confuso. Tudo bem, gente? Acho que sim, né? Tá. Continuando. Pra gente finalizar o que a gente precisa saber sobre execução contra a Fazenda Pública. Obrigada, Maria. Qual é essa diferença do precatório e a requisição de pequeno valor? Primeiro, a requisição de pequeno valor, também chamada de RPV, diferentemente do precatório, não terá seu valor consignado em orçamento para pagamento futuro. Ele será imediatamente apresentado ao ente público, que deverá quitá-lo no prazo de 2 meses. Então, passou todo um processo de execução, aí o juiz falou: esse valor deve ser gerado, é um documento de pagamento de RPV. Se o juiz falar que esse valor é para pagamento de RPV, ele não tem que esperar milhões de anos até a Fazenda Pública se organizar a pagar esse valor, porque esse valor é pequeno diante da Fazenda Pública.
tá? Pode ser um valor que nós, meros mortais, achemos enorme, mas diante da Fazenda Pública é um valor pequeno. Então, ele deve ser imediatamente quitado, tá? Então, ele é imediatamente apresentado ao ente público responsável, seja qual for, União, Estado, município, etc. E eles têm que quitar esse valor em até 2 meses, como a gente já viu anteriormente. Diferente do precatório. O ente público deverá efetuar os pagamentos na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, como forma de garantir a isonomia entre os credores. Há exceção apenas para os créditos de natureza alimentar, que terão preferência sobre os demais. Então, essa é a única diferença. Porque a requisição de pequeno valor, ela tem que ser paga rapidamente. Porque não tem para quem te esperar um valor tão pequeno para a Fazenda Pública, ter que passar por uma organização tão grande para falar, não, é muito mais importante nesse momento eu pagar um hospital do que pagar o meu credor. É um valor tão pequeno que dá para pagar os dois, entende? Agora, o precatório, como é um valor tão grande, eles precisam se organizar para não faltar nada, publicamente falando, mas também conseguirem pagar você que realmente precisa receber esse valor, já que o juiz falou que deve ser assim, tá? Então, para garantir que todo mundo vai receber, eles precisam se organizar, mas também para garantir que todo mundo está diante do seu momento de receber, é por isso que precisa da ordem. Todo mundo que primeiro teve a sua garantia de falar, ó, eu tenho um valor para receber, vamos colocar eles em ordem para poder garantir a isonomia aqui. Realmente, quem teve primeiro essa concessão vai receber primeiro, quem recebeu por último vai receber por último. Mesmo que seja muita gente, isso é uma forma, né, de garantir que todo mundo esteja ali no mesmo patamar, ok? A única exceção que a gente já viu é porque existem as preferências das pessoas que têm créditos alimentares, né, e os créditos alimentares no geral, mas primeiramente dos idosos, doenças graves, depois créditos alimentares no geral. Ok? Essa é a diferença entre eles dois. É apenas a rapidez com que esse credor vai receber esses valores. Ok? E é isso, gente. Hoje foi um GED bem rapidinho, porque só faltava a gente terminar esse conteúdo. Vocês têm dúvida? E eu tenho outra pergunta para vocês, para fazer para vocês. Vocês querem que eu dê uma passada naquele GED que eu não dei para vocês sobre os títulos executivos, pra gente ler juntos os títulos executivos extrajudiciais, coisas do tipo? Ou vocês querem só que eu mande para vocês o link da aula que eu gravei no semestre passado sobre esse assunto? Me digam aí. Oi, pode mandar o link. Oi, Jordana, não tô conseguindo te ouvir. Pronto, pode mandar o link. Posso mandar, né? Tudo bem. Eu vou deixar tanto no Drive quanto eu vou colocar lá no grupo, ok? Obrigada, gente, pela presença. Podem colocar o nome de vocês aí.